Boa noite a todos. Boa noite. Bem, hoje o dia é mais emocionante do que os outros, né? Mais um aniversário que a gente completa aqui na casa, né? É sempre uma alegria a gente estar junto, os amigos, nessa comemoração dos 24 anos da nossa casa, onde a gente ver irmãos que estão aqui há tantos anos e fazia algum tempo que não os víamos, né? Lúcia Helena trouxe o bebezinho, o Pedrinho, o filho dela, né? Já é a segunda geração aqui de tarefeirinhos da casa, né? Então, é com muita alegria que a gente recebe essa família muito querida, nossa irmã Marilene, Patrícia, a Pedrosa, que fez uma surpresa tão linda estando aqui, e todo mundo aqui presente, né, que sinta-se muito bem-vindo, muito envolvido pelo carinho que a espiritualidade guardou para receber cada um de vocês, né? Então tenho a certeza, quem já tem uma visão mais ampla aí, pode ver cenários assim muito festivos, né? Porque se a gente está feliz desse lado, imagina os nossos irmãos desencarnados, né? Que são os verdadeiros donos da casa, né? Casa dos espíritos, né? Então, os nossos mentores, benfeitores, os nossos irmãos que já estão na pátria espiritual, né? Especialmente nossa irmã Maria Helena, que foi ali a nossa pioneira aqui na casa, né? A fundadora, junto com mais duas pessoas, mas a idealizadora, a fundadora, aquela ali que puxava todo mundo e que fazia acontecer, foi a nossa irmã, né? A qual nós prestamos toda a nossa gratidão por ela. E hoje nós estamos felicíssimos que estamos recebendo a nossa irmãzinha, Carmen Silveira, mais uma vez aqui, Carmen Silveira, é uma tarefeira espírita no primeiro escalão, né? Tivemos assim um trabalho muito importante na divulgação da doutrina espírita no nosso estado e avançando, né? No Brasil e com a internet, né? O mundo afora. E hoje ela vai encerrar o ciclo de palestras das bem-aventuranças aqui na casa, que nós estamos todo esse mês de maio, né, fazendo. E hoje ela vai encerrar com bem-aventurados os misericordiosos, né? Então vou falar um pouquinho para não largar mais. E hoje a gente vai pedir a... Boa noite, meus amigos. Boa noite. Não. Outra vez. Boa noite, meus amigos. Boa noite. É uma honra o convite recebido para mais uma vez estarmos neste recinto que sempre aquece os nossos corações, porque o mundo espiritual nos recebe antes de aqui chegarmos. Mas eu gostei muito do que eu recebi, o cartaz da palestra.
tem outro, não? Tem aqui. Tá sem o plug. Que dizia assim, pode aumentar um pouco? Não tá funcionando não. Dizia assim, a casa de... Agora. A casa de luz e esperança, 24 anos de luz, acolhimento e transformação. Não sei se vocês viram, porque foi o segundo cartaz que fizeram. Então eu fiquei imaginando, porque sempre é assim, centro espírita. Então eu descobri, depois de anos de convivência com esta casa, que o nome é A Casa de Luz e Esperança. Não era Casa de Luz e Esperança. Então eu fiquei assim, imaginando como os amigos espirituais orientam as pessoas, e a orientação é captada pelas pessoas para que o nome saia perfeito. Porque a casa é muito mais do que casa, não é? Então eu fiquei dizendo assim, eu vou começar falando do título, porque eu venho aqui sempre, e sempre eu digo, eu vou na casa de luz e esperança. É muito interessante porque nós achamos que sabemos tudo, não é, meus amigos? Mas somos tão bobinhos. Mas é muito importante que a gente diga que Jesus proferiu 4 discursos, sendo que o primeiro deles foi o maior, talvez o mais significativo para o mundo, que foi justamente o Sermão da Montanha. Este sermão nós vamos encontrar nos evangelistas só 2 dos 4, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, somente Mateus e Lucas falando do Sermão da Montanha. Mas o evangelista Mateus é aquele que se desdobrou sobre o discurso, e ele usa o discurso em 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus. Mas o capítulo número 5 é o capítulo que ele mais se aprofunda, mostrando que Jesus seguia com seus discípulos e subiu numa colina. Esta colina, ou melhor, da colina, se via o lago de Genezaré ou o mar de Tiberíades. Amélia Rodrigues Espírito, ela diz que não se sabe se ele subiu ou desceu até aquele aclive, porque tinha uma protuberância onde Jesus ficou ali com seus discípulos. Mas, meus amigos, eram quase 5.000 pessoas. Nós nem acreditamos que naquela época 5.000 pessoas estavam lá na Palestina, porque não tinha estradas, não tinham condução, era a pé.
Era no burrinho, era no camelo, era no cavalo. Então, quando a casa escolhe falar das bem-aventuranças, é algo digno do nosso aplauso. Por quê? Porque as bem-aventuranças, elas são futuristas. Jesus falou para a eternidade. Porque ele disse, bem-aventurados, eu vou falar da minha bem-aventurança, ou seja, da bem-aventurança que me foi colocada. Bem-aventurados os que são misericordiosos. À época, mais de 2000 anos, aquele povo simples da Galileia, aquele povo erudito da Judéia, que ficava na parte de baixo, incluindo os homens do Sinédrio, dos 91 cidadãos anciãos que compunham o Sinédrio, os saduceus, os fariseus, eram eles que tinham uma cultura, porque eram alfabetizados. Na Galileia, a parte mais bonita da Palestina, o povo era muito simples. O povo conhecia um pouco da Torá, que era o livro que Moisés tinha trazido, pela oralidade. Porque eles não sabiam ler. Os discípulos do Cristo, dos 12, só 3 liam alguma coisa. Os outros eram analfabetos. Mas por que então que Jesus quis falar sobre as bem-aventuranças? Porque ele quis deixar na memória do planeta Terra que todos nós um dia poderíamos ser bem-aventurados, tendo a bênção de Deus, se nós conseguíssemos entender e aprender a boa nova, o reino dos céus, nos nossos sentimentos. A palavra misericórdia, que dá força ao título que me coube falar, é uma palavra que vem do latim, como a maioria das palavras que hoje nós temos. Ela vem de miser, que quer dizer miserável, e cor, que quer dizer coração. Então, misericórdia quer dizer literalmente voltado, coração voltado para o infeliz. O que queria então Jesus expressar através, ou que foi expressado através de Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Falava que nós seríamos abençoados desde que nós tivéssemos compaixão, usássemos o perdão e o cuidado com o próximo, recebendo então da graça de Deus o que nós ofertaríamos à pessoa, a outra pessoa. Assim, Allan Kardec, o nosso codificador, aproveitando-se do Sermão da Montanha, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º tem este título: Bem-aventurados os misericordiosos. E lá, o codificador se expressou de uma maneira brilhante, como sempre, e pediu ajuda aos discípulos de Jesus que já tinham trabalhado com ele, como Simeão, Paulo o Apóstolo e outros, para completarem o que ele trouxera nas primeiras linhas. Mas eu gostaria de fazer uma costura sobre esse tema, dizendo que a misericórdia tem a ver com o perdão das ofensas. E nós vamos nos lembrar de Simão Pedro Bar Jonas,
Porque eu ainda acho, cada vez mais eu acho, que nós somos muito parecidos com Pedro. Não é? Porque Pedro amava Jesus, cuidava dele, cuidava dos discípulos, mas sempre questionava, mas sempre perguntava. Pedro não tinha vergonha de perguntar as coisas. Então um dia, Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me ofendeu? Eu vou falar do meu achismo, que eu não costumo falar do achismo, mas hoje eu vou falar do achismo. Eu acho que Pedro pensou assim: eu vou perguntar a Jesus e ele, que gosta muito de mim, ele vai ser bondoso. Então ele disse: Senhor, 7 vezes, até 7 vezes, achando que Jesus disse: não, Pedro, 3 vezes tá bom. E Pedro ficou esperando. Aí Jesus disse: vou falar com as minhas palavras. Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. As pessoas interpretam esse perdão que Jesus falou de várias maneiras. Interpretam do ponto de vista cabalístico, mas eu vou interpretar do ponto de vista do estudo do Evangelho. Ou seja, você tem que perdoar infinitamente. É um número muito grande. É um número muito grande. E Pedro ficou assim, boquiaberto, disse: mas Senhor, e se nós não tivermos feito nada para ele? A Amélia Rodrigues nos traz isso. Aí Jesus disse: ora, Pedro, perdoa a si mesmo, porque com certeza ele deve estar doente. Então Jesus, ele não poderia, como as pessoas dizem, Jesus fez aquilo, Jesus foi magnânimo, porque ele tinha que ser magnânimo, porque ele é um espírito crístico, é o nosso guia, é o nosso modelo, é aquele que se designou e foi o Messias, que trouxe a palavra de Deus para nós. Então ele não podia agir de maneira diferente. Nós é que não interpretamos esse Jesus. Mesmo ele sendo homem, porque uma coisa é Jesus crístico, espírito, e outra coisa é Jesus homem, quando ele encarnou como homem. Porque quando ele encarna como homem, ele traz as dificuldades no corpo, como nós temos. Porque o corpo de Jesus foi de carne e osso igual ao nosso. Mas o espírito continuou magnânimo. Mas, como nós temos, ele teve o efeito da carne. Então, nós vamos vendo que Jesus falou da misericórdia. Ou seja, você tem que ter compaixão, você tem que olhar com cuidado o outro. Porque se você não olhar com cuidado o outro, Deus que te criou vai dizer com certeza assim: se você não teve piedade, como é que você busca piedade? Mas, infelizmente, ainda, nós achamos, eu vou falar fora da casa de luz e esperança, tá certo? Porque depois das histórias que foram contadas aqui, das pessoas que aqui estão, da segunda geração que aqui está, não acontece isto na Casa de Luz e Esperança. Acontece lá em Cabo Frio, onde eu moro, nas 2 casas que eu falo, nas 2 casas que eu trabalho. Por quê? Nós achamos sempre que os nossos filhos, a nossa casa espírita, ela está em primeiro lugar com relação aos outros. Que diz assim: olha, eu sou muito boazinha, mas não fale mal do meu filho, eu viro um bicho. Mas não é aqui, não se assustem, é em outro lugar. Então, essa misericórdia, o nosso codificador diz que é um complemento da brandura.
quando eu falo dessa maneira, eu não tenho brandura, porque eu acho que a minha família consanguínea merece tudo, a família do outro não. Não respire dessa maneira. Ela chegou a respirar fundo, porque eu não estou falando para você, não é? Então, quem não foi misericordioso não pode ser brando nem pacífico. E Jesus deu milhares de exemplos da sua grandeza. Então eu trouxe assim: a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí você diz assim para alguém: você perdoou? Claro que perdoei, mas não quero ver ele nem pintado na minha frente. Isso é perdão, meus amigos? Isso é uma fofoca, né? Porque quando você perdoa, você vai chegar perto da pessoa e dizer: eu te perdoo. Ah, mas Carmen, eu não posso fazer isso porque a pessoa não me perdoou. Problema dele, de Joana de Ângeles. Você tem que perdoar. Se ele não te perdoou, um dia ele vai cair a ficha e ele vai te perdoar. Seguindo no nosso livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que Kardec diz: há duas maneiras de você perdoar. Assinalado por Simão, ou melhor, Simeão, que é melhor dizer assim, que estava no ano de 1862 na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Então ele diz assim: existem duas maneiras. A primeira é a maneira nobre, é a maneira verdadeira, generosa. É quando você perdoa, mas você não quer humilhar aquela pessoa. Você não quer que a pessoa se sinta mal com a sua fala. Então você perdoa dizendo a ela que não teve nenhum problema, que aquilo já passou, você até esqueceu. Eu tenho uma amiga que no outro dia disse: olha, fulana, você desculpa que eu falei que era para você. Ela disse: o que você está dizendo? Eu nem lembro. Ela lembrava, mas ela teve essa bondade de dizer para mim assim: eu não lembro, para eu não ficar com vergonha. Então essa é a maneira nobre da gente perdoar. A segunda é a mais comum. É quando você diz assim: olha, eu estou te perdoando, mas nunca mais você faz aquilo, porque é feio. Você fez isso, você fez aquilo. Então você humilha a outra pessoa. Então essa segunda maneira que nós estamos acostumados não é a melhor maneira. Porque você não perdoou, você humilhou a pessoa, mas aquela pessoa continuou ligada a você. Porque se você foi dura, você explicou a ela tudo errado que ela tinha feito, é porque você, no íntimo, o seu inconsciente não perdoou. Eu vou dar um exemplo do Evangelho de Jesus. Eu vou dar um exemplo que é uma das páginas mais bonitas que a gente vê a misericórdia de Jesus. A lei da Torá, que era a religião que tinha trazida por Moisés antes de chegar a Boa Nova do Cristo, dizia que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser levada à praça pública para ser morta com pedradas. Traduziu o português carioquês. Mas não falava nada do homem. Só falava da mulher. E se tem adultério, é porque a mulher adulterou com o homem, na época. Então, os fariseus e saduceus chegaram para Jesus. Jesus estava no templo e disseram: Senhor,
nós temos um problema para o Senhor resolver. Porque quando eles queriam que Jesus fosse pego de uma maneira ruim, para poder prender Jesus, eles chamavam Jesus de Senhor, eles usavam de todas as falácias para que Jesus caísse, aspas, na tentação deles. Senhor, esta mulher, trouxe a mulher, foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser morta em praça pública. O que é que o Senhor acha? Claro que se Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos disse que há mais de 4 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico, já era um espírito puro, e que ele, com os outros arquitetos siderais, mexeram no fluido cósmico universal e formaram o nosso sistema solar. E a Jesus coube o planeta Terra. Jesus sabe tudo que acontece no planeta Terra. Num outro planeta, um outro Cristo de Deus sabe tudo daquele planeta. Um outro Cristo. Então, os Cristos são espíritos puros, com seu nome próprio, José, Jesus, Joaquim. Eu acho que ainda só tem nome de homem, viu? Eu nunca escutei nome de mulher. Por isso que eu estou falando do nome de homem. São responsáveis pelo planeta. Então Jesus sabia que aquela mulher tinha cometido adultério, mas ele também sabia dos vícios daqueles homens que lá estavam e que trouxeram aquela mulher. Então nós vamos ver que Jesus, naquela hora, disse: pois bem, quem estiver sem pecado, que era a palavra que se usava na época, pecado significava alguma coisa feita que saísse contra a lei de Deus, a lei de Yahvé, que era o Deus que se falava na época. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, porque eles já estavam com as pedras nas mãos. E se fez um silêncio muito grande. Ninguém quis jogar a pedra. Mas Jesus, com a sua psicologia profunda, abaixou perto da mulher que estava na roda. Em volta tinha outras mulheres e tinham muitos homens. Muito mais homens do que mulheres que foram até lá. E ele, com o seu dedo, escreveu naquela areia que tinha do lado do templo. O que Jesus estava escrevendo? Os vícios daqueles homens. Com certeza. Ladrão, pederasta, adúltero. Sem ninguém falar uma palavra. Nem Jesus falava. Jesus só escrevia. E à medida que Jesus escrevia, a vibração aumentava e aquele homem que tinha aquele vício escrito por Jesus saía. E o Evangelho diz: os mais velhos saíam primeiro. Por quê? Porque tinham errado mais do que os mais novos. Tinham vivido mais tempo e tinham feito coisas mais do que uma vez, diversas coisas erradas. De repente, Jesus viu que a praça ficou vazia de mulheres e homens. Só estava ele e aquela mulher. Ele virou para a mulher, sabedor de tudo que ela tinha feito, e disse: mulher, porque era a maneira de Jesus se dirigir
ao sexo feminino. Por isso que ele chamou Maria e disse, mulher, aí o teu filho na cruz, porque era a palavra que se usava. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ela levantou o rosto e olhou, porque ela não sabia o que tinha acontecido. Ela disse, Senhor, foram embora. Aí Jesus foi magnânimo. Ah, minha filha, então eu também não te condeno. Ele usou o primeiro tipo de perdão, aquele que não fere, aquele que não diz que a pessoa, não maltrata a pessoa psicologicamente. Mas ele deu um aviso, como ele sempre dava o aviso quando ele fazia a cura. Mas vá e não tornes a pecar. Jesus não estava a favor do adultério, porque Jesus sabia que o marido dela um dia ia se resolver com ela. E a Amélia Rodrigues, esse espírito que nós amamos de paixão. Quem aqui conhece a Amélia Rodrigues? Levante a mão. Que beleza, não é? Então, a Amélia Rodrigues diz que um dia, passado muitos anos, essa mulher que foi pega em adultério, que Jesus abençoou, ela passou a seguir Jesus. E ela estava ajudando lá na Casa do Caminho, junto com os discípulos, quando apareceu uma caravana. E ela foi cuidar de um homem que estava muito chagásico. E esse homem contou para ela, olha como é que os amigos espirituais tratam cada um de nós. Ele contou para ela, diz, olha, porque ela começou a falar de Jesus, ele disse, mas Jesus não me perdoou, perdoou a minha mulher. Ela disse, como, Senhor? É porque a minha mulher foi pega no adultério e eu não pude perdoar a minha mulher, mas Jesus perdoou ela. Mas eu fiquei com uma mágoa dentro do meu coração e não consegui perdoar a minha mulher nem Jesus. A mulher que tinha pego o adultério não quis dizer àquele homem que ele era o marido dela. Então vocês vejam, nós temos agora, outra vez, o primeiro tipo do perdão. Porque ela podia dizer, fui eu, você fez isso, você fez aquilo. Ela ficou calada e disse, não, meu Senhor, Jesus perdoa a todos, você está perdoado. E ela foi tão boa que daquela época em diante, aquele homem passou a se sentir perdoado por Jesus. Então, vocês estão vendo como que Jesus age. Mas quando nós olhamos como Jesus age, não é, Jaide? A gente diz assim, mas Jesus é Jesus. Né? Porque a gente não consegue ter essa visão de profundidade do bem, do amor, da paz. Nós gostaríamos também de falar sobre uma parábola que Jesus falou, que tem o nome de parábola do credor incompassivo. Essa palavra é até difícil, eu fui no dicionário para saber, né? Porque a gente nem usa isso, né? Então, o credor incompassivo significa aquele que devia ao seu senhor. Kardec é maravilhoso, diz, devia ao seu senhor uma quantia tão grande que nem em várias reencarnações ele podia pagar. Era um negócio assim, vamos supor, 6 para um trabalhador braçal, 6 milhões de reais é muita coisa. A não ser que ele pegue lá do INSS, né?
dessas coisinhas, aí ele vai ter. Mas com o trabalho do salário mínimo, não tem. Então ele chorou para o dono do local onde ele trabalhava, e o dono disse, mas você, por que você teve essa dívida? Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, não deu certo. Mas eu tenho uma família. Ele se ajoelhou e o credor disse para ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo, mas você tem que continuar me ajudando sem fazer dívidas. Ele ficou todo feliz e saiu correndo. Aliás, lá na frente, ele encontrou um homem que devia a ele. Mas devia a ele, assim, se era 6 milhões, era 60 reais. Era uma coisa irrisória. Ele, cheio de empáfia, dono de si mesmo, porque não tinha mais dívida, pegou no colarinho do homem, apertou e disse, me pague hoje, eu preciso do meu dinheiro. O homem disse, mas senhor, eu não posso, eu tenho família. Não importa. E brigou tanto com o homem e mandou prender o homem. O homem foi preso. As pessoas que estavam vendo aquilo, que tinham visto que ele foi absolvido pelo seu patrão e que ele não tinha ajudado aquela pessoa que devia o mínimo, foi lá para o patrão e disse, olha, aquele senhor que você absolveu fez isso assim, assim. O senhor disse, vai lá, chama ele. Claro que não aconteceu desta maneira, mas é a maneira como houve o relato de Lucas e de Mateus. Aí aquele senhor mandou ele ser preso, prendeu ele para que ele pudesse aprender. Então nós estamos vendo como é difícil você usar para o outro da mesma misericórdia que usaram para você. Essa parábola é uma parábola que a gente tem que nos lembrarmos, porque às vezes você faz alguma coisa errada e o outro também faz a outra coisa errada, parecida com a sua, mas você acha que você é mais sensível. Fora da casa de luz e esperança, não se esqueçam, né? E na realidade, você sofre mais. E a outra pessoa, tá tudo bem, né? Então essas coisas ainda afetam a nossa mente. Eu queria agora falar, ainda no capítulo 10º, que no Espiritismo, a caridade, ou seja, a maneira como você é caridoso com o outro, é o pilar da moral suprema. Assim, o nosso codificador diz para nós. E que tem 3 itens que nós chamamos de BIP. Vamos lá, o que é B? Benevolência para com todos. O I? Indulgência. Para as imperfeições alheias. Olha, viu? Por isso que eu não posso falar nada daqui. E o P? Perdão das ofensas. Então vejam, será? Aí agora eu vou perguntar para a casa de luz e esperança. Será que nós usamos isso sempre? Será que nós decoramos a fala e na hora de exemplificar, na hora de vivenciar, a gente esquece? Ou é porque dentro de nós ainda tem, aspas, o homem velho, de várias reencarnações, e o nosso ego, né? A maneira como eu me sinto nesta encarnação, não deixa que eu me veja enquanto espírito imortal. Não é assim? Então eu esqueço. Aí depois eu digo, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Mas o automatismo das minhas ações me levam a isso. Então, eu agora quero lembrar do Centro Espírita,
da Casa Espírita. Então, eu escolhi alguns itens. Vou falar bem devagarinho para ver se vocês concordam comigo. Eu escolhi 8 itens. Deve ter mais. Mas como eu não tenho 2 horas, se vocês quiserem, eu falo 3 horas. Mas a gente não tem, né? Então, 1. Universidade de formação espiritual. Vocês concordam? Porque é um local, é tão alto de elevação, que é como se fosse uma universidade. É um santuário de renovação mental. Nós nos renovamos mentalmente na Casa Espírita? Sim. É uma escola onde estudamos as leis universais? É um posto avançado do cristianismo redivivo? Essa eu acho que é a parte mais bonita, né? É um posto avançado do cristianismo redivivo. Ou seja, nós estamos revivendo o cristianismo puro que Jesus deixou para nós. É um núcleo de assistência material? Também. É um lar? É o nosso segundo lar, não é, meus amigos? A Casa Espírita é o nosso segundo lar. É um templo de oração? É um hospital de almas? Também. Será que por causa dessas coisinhas simples é que nós amamos a Casa Espírita? Não são simples. São coisas altamente sofisticadas, trabalhadas pelo mundo espiritual superior. Eu queria fazer um comentário. Dos lindos casos de Chico Xavier. O ano é 1932. Eu acho que ninguém aqui nasceu nessa época, né? Não, né? Então. Em 1932, o Centro Espírita Luiz Gonzaga tinha tido uma defasagem de trabalhadores e lá só tinham 5 pessoas trabalhando, incluindo o Chico. Os doentes e obsidiados que lá iam, eram atendidos e iam embora, logo que tinham ficado melhores. Vocês lembram alguma coisa disso? Né? Será que ainda continua mais ou menos assim? Ó, de 32 para 26 tem quase 100 anos. Mudou nada, né? Então, 2 deles foram embora, um casal que mudou para BH. Então, ficaram 3. Dos 3, uma pessoa ficou doente, ficaram 2. Chico e uma outra pessoa. Aí Chico conversou com essa pessoa, que era um homem, e disse, olha, está muito complicado, só nós 2, então nós também vamos embora e vamos fechar a Casa Espírita. Ele pensou alto, meus amigos. À noite, eu gosto de saber as coisas do Chico, que eu digo assim, eu para chegar perto do Chico Xavier, são milênios, porque se um benfeitor chega para mim e diz assim, Carmen, levanta 2 horas da manhã e eu cansadinha, vou dizer, olha, meu amigo, desculpe, mas eu estou com sono. Esses espíritos, eles são vigorosos. O benfeitor chama, sim, senhor, eles já estão prontos. Então, nós temos de ter um guia espiritual de acordo com o nosso comportamento, não é verdade? Não adianta eu ter Joana de Ângeles, porque Joana diz assim, filha, levanta. Eu digo, não, senhora, estou muito cansadinha, eu não posso. Então, emanam de noite e diz, Chico, levanta que eu preciso falar com você. E o Divaldo, eu preciso contar isso para vocês, porque eu achei maravilhoso. Em vários seminários ele disse a mesma coisa. É público, então eu posso contar. Que ele nunca ficou de pijama em frente da Joana de Ângeles. Ele disse, mas como eu posso ficar de pijama na frente dessa benfeitora?
Quando ela dizia assim, eu vou te buscar, uma hora antes ele estava pronto, de roupinha, todo agasalhado, porque ele achava uma descompostura ele ficar de pijamas. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz esse comentário essa semana. Eu vejo pessoas que fazem lives, as mais bonitas, daqui para cima vestidos, daqui para baixo de short, de sandália de dedo. Não é assim? Gente do céu! Você está trabalhando com e para Jesus. Por favor, vamos nos vestir, porque nós não sabemos qual é o nível, a classe de espíritos que estarão nos intuindo. Vocês gostaram do que eu falei? É porque eu acho que é assim que tem que ser. A gente não pode tratar fora do que eles merecem, não que eles precisem, a compostura nossa. Então, Chico acreditou e Emmanuel disse assim, você não pode se afastar, nós temos de prosseguir em serviço. Chico disse, mas como? Só estou eu e meu amigo. Aí Emmanuel disse para ele, e eu? Eu não conto? Aí o Chico disse, mas você tem que estudar. Tenho. Eu tenho que estudar ainda todos os dias. Então vamos combinar. Você vai abrir o centro às 8 horas. E era de segunda a sexta-feira, meus amigos. Não era uma vez por semana, olha a diferença. Durante 2 horas, você vai atender os espíritos que aqui chegarem. E aí o relato diz que o Chico Xavier obedeceu, porque além de tudo ele era muito obediente. Ele obedeceu e o que aconteceu? De 1932 a 1934, durante 2 anos, Chico atendia os espíritos. O que aconteceu de bom para Chico? Diz o livro. Ele vivenciou uma vidência melhor. A vidência dele se expandiu mais. 2, ele atendia os espíritos necessitados. Ele dialogava com os espíritos e aprendia o sofrimento deles e passou a usar aqueles sofrimentos para as pessoas que Chico atendia até de madrugada, os encarnados que atendiam na casa espírita. E 3, aquelas pessoas mais simples, Emmanuel ajudava ao Chico Xavier. Então eu fiquei pensando que às vezes as nossas casas espíritas elas querem um monte de gente. Elas querem a palestra sem lugar para ninguém sentar, como hoje. Mas hoje é um dia de festa. São 2 décadas e meia, praticamente, que essa casa física ajuda a coletividade. Porque quando ela está aqui em Campo Redondo, a coletividade vem aqui. Quantos de vocês moram aqui? Né? Quantos espíritos vêm ser acudidos aqui? Então, a casa espírita é um ser social. É um ser social. Mas as pessoas só querem que a casa espírita esteja cheia de gente, não sabendo que, às vezes, o mundo espiritual sofredor precisa mais da casa espírita do que o encarnado. Então esse exemplo do Chico me chamou muita atenção, por isso que eu quis trazer para vocês. Não importa quantos tarefeiros tem a casa, porque na pandemia houve uma diminuição dos tarefeiros, não é verdade? Aqui também. Só que agora, graças a Deus, os tarefeiros estão vindo e outros
estão chegando. Não é verdade, minha amiga Jaide? É uma beleza, porque nós gostaríamos de ter a casa espírita com várias pessoas trabalhando em vários nichos. Mas eu também queria passar para vocês, que eu já estou terminando a minha fala, que eu aprendi recentemente. O expositor espírita, ele tem uma obrigação. Ele expõe a doutrina espírita porque ele errou mais do que vocês que não expõem. À medida em que nós trabalhamos com a nossa voz, trabalhamos na mediunidade e trabalhamos na casa espírita, é porque nós estamos tentando nos libertarmos dos nossos problemas do passado. Hoje, mais despertos, nós usamos o lado bom, falando de Jesus. Mas com certeza, nós que falamos hoje de Jesus, lá atrás, fizemos coisas terríveis que eu não quero nem saber. Porque nós tivemos 1000 anos, praticamente, né, do planeta sofrer os abusos da Igreja Católica Apostólica Romana. Não era o cristianismo, eram os homens que mandavam na igreja. Tivemos lutas sangrentas. Ainda hoje, alguns espíritos chegam na reunião mediúnica, a gente não pode nem falar em Jesus. Aquele Cristo que eu morri por ele. Quer dizer, ainda existem espíritos que sofreram pelos desesperos da posse que a Igreja Católica Apostólica Romana achou que deveria ter das pessoas mais simples. Então existe hoje uma síndrome que a psicologia trouxe para nós. Eu vou explicar qual síndrome. É a síndrome de um homem que vocês conhecem, que foi Nicodemos. Vocês lembram de Nicodemos? Nicodemos foi um doutor da lei, lá do Sinédrio, e que ele queria saber como é que a pessoa voltava à carne. Ele tinha estudado na Torá, mas ele não entendia. Então, com medo do Sinédrio saber que ele estava conversando com Jesus, ele pediu que Jesus fosse à noite ter com ele. E claro que Jesus aceitou. Se fôssemos nós, diríamos assim, olha, mas esse Nicodemos, né? Eu só vou de dia. Eu quero que todo mundo veja ele falando comigo. É verdade. Porque nós queríamos expor Nicodemos ao ridículo. Jesus disse, não, pode deixar, eu vou. Jesus foi, sentou e disse, Nicodemos, o que você quer? Jesus, eu quero saber como é que a gente pode voltar à carne sendo um homem velho. Aí Jesus explicou tudo para ele. Jesus fez com que Nicodemos mudasse, meus amigos. Depois que Jesus morreu, não tem isso escrito em livro nenhum, mas tem nas observações das pessoas, na oralidade. Nicodemos passou a ser um cristão. E ele foi muito perseguido. Ele perdeu todos os seus bens, porque aqueles homens do Sinédrio eram ricos, que ganhavam muito dinheiro para trabalhar lá. Nada era de graça, né? E ele teve seus bens confiscados e ficou muito pobre. Agora, imagine vocês, ele foi perseguido, morreu muito doentinho. Quem acudiu a Nicodemos? Gamaliel. Vocês lembram de Gamaliel? Gamaliel foi aquele doutor da lei que ajudou Saulo e que deu a Paulo o primeiro, vamos dizer assim,
a primeira escritura, né, que foi de Marcos. Então, nós estamos vendo que Nicodemos, à época, ele tinha estudado, mas ele não sabia quase nada. Então, existe hoje, pela psicologia, a síndrome de Nicodemos. O que quer dizer isto? Quer dizer, você sabe tudo, mas não sabe nada. Porque Nicodemos sabia tudo de cor, mas foi perguntar a Jesus como é que acontecia. Então, eu queria chamar a atenção para que a gente pudesse não ter a síndrome de Nicodemos. O que quer dizer isto? Hoje, como nós temos acesso à internet, nós vemos pessoas que fazem cursos nas casas espíritas, mas elas gostam, elas são internautas. Elas vão lá e pegam aquilo e elas falam aquilo com graça. Mas se você perguntar, explica, é igual o jovem, né? Explica. Ah, não sei explicar, não. Não, o jovem, o que você pergunta, ele pega o celular e diz, pode deixar que eu vou descobrir. Ele busca, aí ele decora e diz, olha, tarará, tarará, o Google falou isso assim, assim, assim. Você pode sentar comigo e me explicar? Não sei fazer isso. Ele só sabe falar. Então, a gente está vendo que, às vezes, na casa espírita, as pessoas faltam os cursos, as pessoas, na hora de fazer as respostas no grupo, elas muitas vezes não têm compaixão para um amigo, elas acham que porque elas têm um acesso à internet mais, elas são melhores, são mais inteligentes, são mais espertas. Porque isso está acontecendo em todas as casas espíritas. Infelizmente. E hoje a IA... Vou contar uma coisa para fechar a minha fala. Uma amiga minha, de uma casa espírita X, que eu não só posso dizer que é da região dos lagos, né? Se tornou facilitadora de um grupo de estudo. Aí ela estava explicando alguma coisa e a pessoa disse para ela assim, fulana, você pode me dizer a referência que você usou para estar dizendo isto? Ela disse assim, com a maior classe, aiá! Meus amigos, a IA é uma maneira que a computação pega uma porção de informações e coloca lá. Mas você, estudioso da doutrina dos espíritos, é que tem que saber se aquilo está certo ou está errado. Você não pode dizer, eu achei essa resposta na IA. Porque a IA é um conjunto de respostas, não tem pensamento religioso. Claro que no colégio, os jovens adoram a IA. Alguns departamentos de vários lugares, eles usam isso porque facilita você ter algumas respostas. Mas não pode ser doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos passa pelas milhares de obras espíritas que nós temos. E nós devemos estudá-las com carinho. Gente, eu estou acostumada a viajar para o exterior para fazer palestras. Vocês não sabem o desespero de alguns países que não tem tradução para eles. Não tem. Os brasileiros não têm tradução para eles lá. O ESD, que a gente aqui tem vários livros de ESD, nem em todos os lugares
estão em língua. Por exemplo, não tem ESD em italiano. As crianças, filhos dos brasileiros, as crianças, filhos dos italianos, não podem estudar o ESD em italiano, porque não tem. Não tem a tradução para a língua pátria. E nós temos esses livros todos em português. Nós podemos escolher qual editora, nós podemos escolher qual o ano que foi lançado e estudar. Então, nós temos que entender que as bem-aventuranças que Jesus deixou para nós são as bem-aventuranças futuristas. Nós vamos ser abençoados na medida que nós trabalharmos para tal. Não podemos ficar em berço esplêndido esperando que aquilo caia do céu. O esforço é nosso, o trabalho é nosso. A cultura vai ficar em nós, espíritos eternos. Vamos passar para a parte espiritual e não vamos levar o batomzinho, mate que eu estou usando, o lencinho, nada. Eu vou levar o conceito moral e espiritual que eu angariei nesta encarnação, somado com todos os outros. Eu e vocês todos. Não importa que seja da casa X, Y ou Z. É preciso que nós tenhamos a certeza de que Jesus precisa de nós. O mundo vai ser melhor à medida em que nós nos melhorarmos na nossa casa, lar. Eu quero fechar falando do discurso que esta senhora fez aqui na frente. Foi um discurso do bem. Uma fala simples, bonita. A nossa família consanguínea é muito pequena. Mas hoje, eu vou ser um pouco soberba, me perdoem. Neste último dia do mês de aniversário da casa, dia 30, nós estamos angariando pessoas para serem da nossa família espiritual. A nossa família espiritual é imensa, é muito maior do que a nossa família consanguínea. Então, quando eu digo meu filho é melhor do que o filho do outro, eu estou totalmente errada. Porque o outro pode ter sido meu filho, meu neto, várias vezes, e que eu não sei. Está ali do meu lado. E eu, bobinha, achando que sei tudo, priorizo os laços consanguíneos. Claro que nós temos que priorizar, cuidar da nossa família. Mas nós temos só a família consanguínea. Nós temos a nossa família espiritual. Então, meu amigo violeiro, que eu sempre encontro ele em vários lugares, né? Eu fico imaginando quantos de nós já nos conhecíamos. Não é, meu amigo? Quantos de nós já nos encontramos por aí e vamos nos encontrar mais vezes? Porque nós não podemos fugir dessa conexão de Jesus, que sabe de que precisamos de amigos. Mas aqueles amigos, não aqueles que nos bajulam, não aqueles que concordam conosco, mas aqueles que dizem, Carmen, cuidado. Eu acho que você não agiu corretamente. Esses são os verdadeiros amigos. Então, meus amigos, eu queria, na hora que eu estou fechando a minha fala, me desculpar, porque eu mudei de óculos e de carro. Me perdi. Liguei para a Jade e disse, estou perdida. Ela me orientou e eu me perdi outra vez. Então, em vez de eu entrar aqui, eu entrei antes, dei uma volta e saí aqui. Mas eu vim por trás da rua
É Silva, né? Silva Jardim. Eu entrei antes, mas como o Pio XII que me ama, né? Porque ele sempre me recebe, me ajudou a chegar aqui. Então eu quero pedir desculpas, porque eu sempre chego muito cedo, saio de casa muito cedo, para deixar todo mundo calmo. E deixei todo mundo assim meio... Vai chegar, ela vai chegar e vai poder falar. E o senhor disse assim, você está nervosa? Eu digo, claro que não, cheguei. Se eu não chegasse, que eu ia estar nervosa. Então, meus amigos, muito obrigada por vocês terem me esperado. Muito obrigada, porque é importante a gente saudar uma casa espírita que é tão suave como esta. Eu tenho pessoas amigas que vêm sempre comigo, né? Pessoas que são palestrantes, minhas amigas. Nós gostamos muito de estar aqui. Não é porque eu cheguei atrasada que vocês não vão me convidar mais. Por favor, né? Não deixe de me convidar, porque eu preciso trabalhar, meus amigos. Eu preciso me libertar dos meus vícios do passado. Muito obrigada, fique com Deus.